Caros amigos, como sempre, muito bem-vindos. Já falei disso diluído em outros vídeos e vou falar um pouco mais a respeito disso neste vídeo, tá bom? Sou estudante, posso usar um violino profissional? Bom, vamos lá. Sempre recadinhos, tá bom? Podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Só entrar em contato aqui comigo pelo WhatsApp, pela descrição. E eu passo todas as informações. É simples e tranquilo. Muitos músicos nos enviam para ter o benefício de tocar os seus instrumentos ajustados e assim ter uma evolução maior no seu domínio com o instrumento, tá bom? Ok, vamos lá. Posso usar um instrumento profissional se eu não sou profissional, se eu sou estudante? Vamos entender um pouco mais essa questão. Ocorre mais ou menos o seguinte: não existe um padrão do que é um violino estudante. O violino estudante tem que ser isso, um iniciante tem que ser isso, um profissional tem que ser isso. As fábricas, as importadoras, os vendedores, os revendedores usam estes termos para caracterizar melhor o que seria um instrumento, para entender, para o público entender melhor. Mas não existe nada oficial. Por exemplo, pega um carro de luxo aqui no Brasil, leva esse carro de luxo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos seria o mais simples do que o de entrada, porque mudam-se os conceitos. Espero que com esse exemplo eu esteja conseguindo ser claro, né? Ou seja, não existe um padrão. O que é um instrumento profissional de uma marca pode ser completamente diferente de outra. O que muitas marcas famosas classificam como profissionais, vocês nunca vão ver um profissional de fato tocando em orquestra sinfônica. E até o que é um músico profissional é muito difícil de definir, né? Aquele que utiliza o instrumento como sua profissão, perfeito, mas quais são os níveis? É muito difícil. Você pega uma orquestra de ponta, ou às vezes um músico que, como eu já falei, existem vários estilos, né, de didática, só dá aula para quem está iniciando. Conheci, tenho muitos amigos que são professores, assim, não, eu sou professor de músicos iniciantes, me especializei nisso. Como que você define o que é profissional e o que não? É muito difícil, tá? Então, para começar, queria comentar isso, é muito difícil você definir o que é um violino estudante, o que é um violino profissional, o que é um violino solista, ou seja, depende de cada marca, tá bom? Como também é difícil definir de acordo com o nível técnico. Logo, não faz sentido nenhum. Você vai iniciar os seus estudos, fala assim, não, eu sou iniciante, eu preciso ter um instrumento iniciante. Não, você pode ter um instrumento que você conseguir ter para estudar o melhor possível. Eu vejo assim muita gente, você vai estudar, tem que ser o mais barato. Não necessariamente. Se você tiver como ter um instrumento melhor, um ajuste melhor, eu não vejo problema nenhum. Eu falava assim para os meus alunos, né? Olha, compre o melhor que você puder e vamos fazer um excelente ajuste nele, né? E outra coisa também, eu estou iniciando, eu vou fazer aquele ajuste mais simples. Não precisa necessariamente, tá bom? O que é interessante entender é que quanto mais simples, mais básico for o seu instrumento, mais difícil vai ser o seu aprendizado. Quanto melhor o seu instrumento, mais fácil vai ser o seu aprendizado. Isso é uma verdade que ninguém pode contestar, tá bom? Por exemplo, você vai aprender a dirigir, o carro está todo... o carro é ruim, não obedece quando você freia, não vira quando você vira. Então, você vai ter dificuldade de aprender a dirigir, tá bom? Então, pelo menos na minha visão, no meu entender de músico profissional, professor de música por muitos anos, luthier por muitos anos, eu não vejo nenhum problema você iniciar com um instrumento melhor, tá bom? Não vejo nenhum problema. Você pode ter um instrumento que a loja ou a fábrica classificam como profissional, não tem nenhuma lei. E dizer que você, por ser estudante, tem que começar com um instrumento
simples, swing obrigatoriamente, isso é um tremendo de um preconceito. Só porque você está começando, quer dizer que você tem que ter um instrumento ruim? Não, tá bom? Eu não vejo assim. Você pode ter um instrumento que você puder ter, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar. É claro, não adianta vir com o exemplo da exceção, aquele só pode ter aquele instrumento. Tudo bem, começa com o que você pode, mas eu estou dizendo caso genérico, eu não estou analisando caso a caso, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha gostado. Compre um instrumento que você puder. Se você quiser um instrumento fantástico, antigo, com os melhores ajustes, faça. Você vai ter uma facilidade melhor, pelo menos no que tange ao instrumento, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.